Razão é a capacidade da mente humana de chegar a conclusões a partir de suposições ou premissas. Oi, bonitos! Aqui quem fala é a Júlia, matemaníaca, e hoje estamos aqui para falar de Olimpíadas! Yay! Como eu amo esse negócio de Olimpíadas! Você que já praticou, você aí que pratica, ou até mesmo você que não faz nenhum dessas anteriores, mas assiste às Olimpíadas ou qualquer outro tipo de esporte. Tem premissas, não tem? O que significa isso? São regras que existem dentro de cada esporte que faz com que você eleja um vencedor ou um perdedor. E olha só que legal, Olimpíadas. Olimpíadas tem vários esportes, é uma coletânea deles que acontecem em várias horas, etapas e tudo mais. E ele elege sim um vencedor dentro de cada modalidade. E aí a gente gosta, né? Não tem como, a gente quer ter uma visão geral dessa tal da Olimpíadas. Então o que a gente faz? A gente faz um quadro de medalhas. Sabe o que é importantíssimo dizer? Eles não são oficiais. Isso significa que aquela tabela não vale de nada. Em momento algum, a gente vai premiar um país por ele ter sido melhor em mais esportes. Isso não acontece. As premiações são únicas, exclusivamente dentro de suas modalidades. Mas a gente gosta de ter esse quadro geral. Então a gente vê por aí esses rankings. Você já viu um ranking desse? E você já se perguntou que esse ranking podia ser feito de alguma outra maneira? Então, vamos conversar hoje aqui um pouquinho mais sobre como classificar os países nessa tabela. Ai meu Deus, que saudade que eu tava dessa lousa! Linda, maravilhosa. Bom, bonitos, primeiramente olhamos aqueles sites de esporte e notícias que a gente costuma olhar por aí quando queremos saber as coisas que estão acontecendo nesse mundão. E se você entrar lá, você vai observar que esse ranking das Olimpíadas, ele é sempre assim. Quem tem mais ouro, tá em primeiro. Putz, tá igual a quantidade de ouros. Então quem tem mais pratas, fica em primeiro. Putz, mas tem a mesma quantidade de pratas. Então quem tem mais bronzes, fica em primeiro, tem a mesma quantidade de bronze. E aí eles dividem o ranking. Então, se dois países têm a mesma quantidade de ouro, prata e bronze, eles ficariam na mesma posição. Isso seria traduzido matematicamente essa formulinha aqui. Bom, então temos aqui esta fórmula, onde X seria a quantidade de medalhas de ouro, Y a quantidade de medalhas de prata e Z a quantidade de medalhas de bronze. E aí colocaríamos os pesos de cada medalha como alfa, beta e gama. Já que a gente estava falando sobre o modelo que os sites convencionalmente usam, este alfa deve ser maior que beta, porque as medalhas de ouro têm um peso maior do que as medalhas de prata. Assim como o beta deve ser maior que o gama, pois as medalhas de prata valem mais do que medalhas de bronze. Mas é interessante notar que não pode colocar um beta aqui, que ao multiplicar pela quantidade de medalhas, vai equivaler a um ouro. Então a gente tem que colocar aqui números grandes. Então o que nós fizemos? Colocamos o alfa como 10 à quarta, colocamos o beta como 10 ao quadrado e colocamos o gama como 1, porque pegamos como base a tabela de medalhas lá das Olimpíadas de 2008 de Pequim. E naquela tabela não tinha nenhum país que tinha ganhado mais que 100 medalhas de prata ou 100 medalhas de bronze, então estava tudo sob controle, não ia pegar uma quantidade de pratas e equivaler a ouro, uma quantidade de bronze que equivaler a uma prata. E aí, nesse ranking, China ficou em primeiro porque China tem mais medalhas de ouro do que os Estados Unidos. Mas sabe o que é interessante? A imprensa norte-americana viu essa tabela e falou assim: caracas, mas no número total temos mais medalhas que a China. Então, já que esse ranking não é oficial e eu posso olhar ele como eu quiser, estou colocando aqui que nós somos os primeiros colocados, porque temos mais medalhas no número total do que a China. Eles estão falando que ganhar um ouro e uma prata é a mesma coisa que ganhar um bronze. Enfim, todos eles têm o mesmo peso. Isso significa que alfa, beta e gama vai possuir o mesmo valor.
E lá na imprensa norte-americana eles colocaram 1. Poderia ser pi, podia ser raiz de 2, podia ser 0,7546. Mas eles colocaram 1 porque, né, fica mais fácil falar 36 mais 38 mais 36. Totalizando então 110 medalhas que ganham de 100 medalhas da China. Mas aqui pensamos, será que esse jeito de olhar o quadro de medalhas é razoável? Será que esses são os únicos parâmetros que poderiam interferir na classificação, no ranqueamento do desempenho de um país? Então, eu e o B aqui conversando, a gente chegou à conclusão de que talvez seria interessante colocar nessa conta o número de habitantes do país. Por quê? Pensa comigo. Na China tem mais de 1 bilhão de pessoas. É gente pacas. Então, desse 1 bilhão, imagina quantos jogadores de futebol tem, imagina quantos ginastas tem, imagina quantos atiradores, enfim, quantos lutadores existem. É muito mais fácil achar essas pessoas lá, numa população de mais de 1 bilhão de pessoas, do que, sei lá, achar essas pessoas no Vaticano, que é um país, tipo, desse tamanho. Não sei nem se Vaticano vai para as Olimpíadas, não vai, né? Imagina só o Papa lá jogando. Mas pensa, por exemplo, na Austrália, que é um dos países que estão aí no nosso ranking, que a gente levou em base, né, de 2008, que aconteceu as Olimpíadas em Pequim. Olhando o número de população, é justo, é razoável não levar isso em consideração? A gente achou que não, então a gente achou que colocar os habitantes lá é como um novo parâmetro, porque nessa conta aqui não estamos levando em conta a quantidade total de habitantes. Então a gente falou, então vamos adicionar, vamos colocar esse novo parâmetro aqui. E a gente achou razoável fazer uma divisão, porque a gente vai meio que fazer essa razão mesmo, fazer essa distribuição das medalhas em relação à quantidade da população. Bom, então, adicionamos aqui o nosso parâmetro. Vou confessar aqui pra vocês, primeiro a gente fez essa conta só com o número bruto lá, total da população. Lembrando, essa tabela é de 2008, então a gente foi atrás de dados da população em 2008, né? E a gente fez esse número com o total de habitantes, ele ficou muito zoneado, então teve um grande problema de escala, porque a diferença de população entre esses países é muito grande. Um bom jeito de normalizar isso é usando o LN, que seria o log na base E, que é um método que é utilizado muito pelos físicos, né, economistas, enfim. A gente também fez esse teste, mas não foi tão bom assim, porque ele achatou todo mundo e a diferença, em vez de ser muito maior quando a gente não fez nada, agora era muito pequena e a gente não conseguiu fazer uma tabela que ficasse bonita. E aí a gente falou, por que não tirar a raiz dessa população? E foi o que a gente fez, e a gente obteve então essa tabelinha que você está vendo aqui. Então o que a gente fez? A gente colocou o peso sim nas medalhas, porque a gente acha que a pessoa que ganhou ouro, ela tem muito mais prestígio, óbvio, ela se preparou mais, estava numa melhor época da sua vida. A gente acha que é legal colocar o peso nas medalhas, então a gente colocou 10 a quarta em alfa, colocou 10 ao quadrado em beta e 1 em gama. A gente pegou o número da população, tirou a raiz e dividiu por essa contona. E aí a gente obtém esse ranking. Olha que muito louco. A Austrália fica então em primeiro lugar. Não é razoável? Pensa comigo. Observa aí, essa ordem seria a primeira tabela, a ordem que você só leva em consideração ouro ser melhor que prata e ser melhor que bronze, tá? Então, como não é um ranking oficial, não existe o certo e o errado. Existe o jeito que você modela esses dados, o jeito que você acha que é mais razoável. Depende do que você gostaria de colocar como mais importante. Só completando o que você falou, B, com o que tem aí, os modelos que você quiser, tem uma frase estatística muito famosa que é assim: nenhum modelo está certo, mas alguns são úteis. Justo, fica aí a filosofia de vida do B pra vocês. Então, eu deixo aqui a pergunta pra você. Você tem algum outro jeito de modelar o desempenho de cada país? Ou até mesmo, tem algum parâmetro que você acha que seria interessante colocar nessa continha? Que você acha que tem um peso assim, crucial na hora de determinar quem é melhor, quem é pior? Já que não é oficial, a gente pode brincar, não é mesmo? E outra coisa, gente, deixa aqui nos comentários qual é o esporte que vocês não perdem por nada de assistir nas Olimpíadas. E beijo pra vocês e bons estudos!